Deus é maravilhoso, está no nosso meio. E eu gostaria de ler com os irmãos um texto na Bíblia, Oséias, livro de Oséias. Glória a Deus. Localize na sua Bíblia o livro Profeta Oséias. Capítulo 2, versículos 6 e 7. Enquanto você encontra, eu já quero aqui deixar a minha palavra de gratidão ao Departamento de Varões pelo convite, que Deus abençoe. Toda a liderança, todos os líderes de varões, em nome de Jesus. Pastor Jason, que substitui o nosso pastor que está viajando, que Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus também. Deus está no nosso meio. E é por isso que nós estamos alegres. Quem encontrou Oséias, depois de Ezequiel, capítulo 2, versículo 6. Todos encontraram? Tem alguns irmãos folheando a Bíblia aí. Depois de Ezequiel está Oséias. É isso? Daniel. Perdão. Ezequiel, Daniel, Oséias. Quem encontrou, diga amém. Versículos 6 e 7 diz assim: Portanto, eis que cercarei o seu caminho com espinhos, e levantarei um muro contra ela, para que ela não se ache às suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará. Buscá-los-á, sem contudo os achar. Então dirá: irei e me tornarei para o meu primeiro marido, porque melhor me ia então do que agora. Amém. Sentai-vos em nome de Jesus. Poucos livros da Bíblia revela de forma tão intensa e profunda o coração de Deus como o livro de Oséias. Quem lê o livro de Oséias percebe-se que é o livro ou um dos livros que mais revela o coração de Deus. Como é o coração de Deus? Como Deus ama? Como se entende o amor de Deus? Esse livro, ele mostra exatamente isso de forma intensa e profunda. O coração desse Deus amoroso, que ao mesmo tempo que Ele ama, Ele disciplina. E para revelar o seu amor ao seu povo, Ele não envia um sermão, Ele transforma a própria vida do profeta em um sinal desse amor. Essa é a forma que Deus revela o seu amor, transformando a vida desse
profeta em um sinal, permitindo que esse profeta se case com uma mulher infiel. E que essa mulher infiel se desvia do seu casamento, indo após um prostíbulo. E Deus fala ao profeta: vá buscar a sua esposa no prostíbulo. E o profeta vai. Ela se desvia. E Deus torna a falar ao profeta dizendo: vá outra vez e compra ela por moedas de prata e viva com ela. Porque é assim que eu amo Israel. É assim que Israel é uma esposa infiel. E apesar dessa esposa ser infiel, eu a amo com amor incondicional. Esse livro me chama a atenção por esse fato. O mesmo livro que fala de um amor de Deus que ama, que insiste, que é longânimo, e que fala em disciplinar o seu povo e disciplina o seu povo. O livro que fala do juízo de Deus, no capítulo 14, não termina com juízo, termina com esperança, Deus dizendo: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus. Aleluia. Porque a missão de Deus é a missão de amar, de buscar e de restaurar as pessoas. Nós vamos vermos essa metáfora desenrolar-se pelo cano do Antigo Testamento, mostrando esta metáfora de marido e mulher, uma vez que Deus queria que o povo entendesse qual era o seu desejo. O desejo de se relacionar-se com Israel como um marido se relaciona com a sua esposa. E Deus queria que Israel desfrutasse desse profundo relacionamento com Ele. Todavia, ao estabelecer-se Israel em Canaã, Israel conhece amores opositores ao amor a Deus. Israel, ao se estabelecer em Canaã, Israel conhece alguns amantes. E é através da adoração a esses amantes que Israel demonstra sua infidelidade a Deus e se desvia dos seus caminhos. Através do culto de um Deus por nome Baal. O culto a Baal, ele tinha algumas características. O culto a Baal, ele era altamente sensorial. Era um culto que precisava-se de imagem. Era um culto onde as pessoas precisavam ver a forma de um Deus
para poder adorar, precisava de imagem que pudesse apalpar. E quando Israel se estabelece em Canaã, não satisfeita com um Deus invisível, que não tinha forma, que ele não via, mas que era um Deus real, eles se deixaram a enveredar, a se enganar por esse Deus chamado Baal, que tinha forma, tinha imagem, que era altamente sensorial o seu culto. As características do culto a Baal que levou o povo a se desviar, era um culto altamente, aonde as pessoas se prostituíam em adoração. Havia os prostitutos cultuais ao culto a Baal, homens e mulheres que praticavam o sexo, a prostituição em culto a Baal, porque o culto a Baal prometia fertilidade. E essa prostituição dava ao povo um senso de autorrealização. O culto a Baal promovia para as pessoas uma autorrealização, de autoexpressão. O culto a Baal prometia realização dos seus próprios prazeres, os seus próprios desejos. Logo, Israel, enveredado pelo caminho da idolatria e querendo satisfazer o seu ego, o seu orgulho, os seus prazeres, os seus desejos, as suas próprias necessidades, encontrou o Deus que prometia tudo isso. É como se Israel estivesse dizendo para Deus: eu tenho as minhas próprias necessidades, se o Senhor não satisfazê-lo ela, eu procuro outro marido. Eu tenho os meus próprios desejos a ser realizado. Se o Senhor não realizar e satisfazer os meus próprios desejos, eu sei aonde encontrar. Eu sei aonde é que tem um culto que promove tudo que eu preciso. Era isso que Israel estava dizendo para Deus. Porque o ponto de partida do culto a Baal é o homem, mas o ponto de partida do culto a Deus é o próprio Deus. O centro do culto cristão é o próprio Deus. Aqui a gente não vem para os nossos próprios desejos serem satisfeitos. Existe um desejo acima do meu desejo. Acima do meu desejo está o meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Então era isso que Israel estava dizendo para Deus. É exatamente dessa forma que essa esposa Israel demonstra a sua infidelidade. Preciso de som aqui em cima. É este culto. Aí o texto que nós lemos mostra um Deus persistente. É isso que esse livro revela, a persistência do amor de Deus. Esse Deus que vai atrás, esse Deus que busca essa esposa infiel. Esse Deus que está trabalhando para trazer de volta esse povo que se desviou. Apesar dos desejos desse povo ser outro, Deus procura promover no coração desse Israel o seu próprio desejo, o desejo de adorar o Deus verdadeiro.
que eu vejo no livro de Oséias é uma graça que persegue o seu povo. Uma graça perseguidora. É uma graça que me vence. Vence os meus desejos, os meus prazeres. E é aqui que surge uma pergunta. A pergunta é: por que que eu sou cristão? Será que somos capazes de responder essa pergunta? Por que que nós somos cristãos? Você é capaz de responder essa pergunta? Por que que você é cristão? Adilson, eu sou cristão porque eu um dia decidi a minha vida por Cristo. Beleza, legal, correto. Mas em última análise, você ser cristão não deve a isso. Adilson, eu sou cristão porque eu fui influenciado pelos meus pais. Beleza, correto. Mas em última análise, a sua convenção não deve-se a isso. Sabe o que a sua convenção deve? Sabe por que você é cristão? É porque antes de você querer Deus, Deus queria você. Aleluia! Antes de você se converter a Deus, havia uma graça que te perseguia, aleluia, uma graça que já estava trabalhando no seu coração, aleluia, uma graça, aleluia, que perseguia a sua mente, a sua consciência. Antes de você se converter, a graça de Deus já perseguia você, e você é cristão. Aleluia! Aleluia! Se perguntássemos para o apóstolo Paulo: Paulo, por que você é cristão? Paulo não responderia: não é porque eu tenho dupla cidadania, romana e judaica. Paulo, por que você é cristão? Paulo não responderia: não é porque eu sou fariseu de fariseu e sou zeloso da lei, perito na lei. Paulo, por que tu é cristão? Não é porque eu aprendi toda a lei aos pés de Gamaliel. Paulo, se tu é cristão, eu acreditaria que Paulo responderia: é porque enquanto eu perseguia a igreja de Deus, eu sentia os aguilhões de Deus perfurar minha consciência. E dizia: com os meus perseguia. Aleluia! Oh, glória! João diz: nós amamos a Deus porque antes de você amar a Deus, Ele já te amava. Antes de você buscar a Deus, Deus já buscava você. Aleluia! É por isso que você é cristão. Glória a Deus. Olha como essa graça é insistente. Deus diz assim: portanto, eis que cercarei o teu caminho com espinho. Você quer ir atrás dos amantes? Eu te dou liberdade. Mas ao mesmo tempo que eu te dou liberdade, você tem que colocar uma coisinha na cabeça: eu sou soberano. Aleluia! Oh, glória! Porque liberdade e soberania de Deus não são duas coisas irreconciliáveis.
Aleluia. Aleluia. Eles são dois amigos, soberania e liberdade humana. Ao mesmo tempo que Deus dá liberdade para o homem, Ele é soberano. E ao mesmo tempo que Deus dá liberdade para o homem tem que entender que a sua liberdade não é ilimitada. A sua liberdade é limitada. Porque se a sua liberdade fosse ilimitada, você foi eu que te criei, foi eu que te fiz. Eu sou. Vou cercar o teu caminho com espinho. Vou colocar espinho no teu caminho. Oh, glória. Diga assim, bendito espinho. Diga assim mais forte, bendito espinho que Deus coloca no meu caminho. Já pensou se Deus não colocasse espinho nos nossos caminhos? Aleluia. Você auto se destruiria. Você auto se acabava. Oh, o pecado destruía, acabava com você totalmente. Mas Deus coloca espinho nos nossos caminhos. Espinho que perfura a nossa consciência. Oh, aleluia, quando você peca, aleluia, você sente dor no seu coração, porque você sabe que você magoou o coração de Deus. O que é isso, irmão Adilson? É o Espírito Santo de Deus usando os seus espinhos. Quando você entristece o Espírito Santo de Deus, aleluia, você sente uma dor. Que é isso? É o Espírito Santo de Deus usando os seus espinhos. Quer dizer que a sua mente não está cauterizada. Isso quer dizer que você, o Espírito Santo de Deus, os espinhos. Qual é a função dos espinhos de Deus? Diga assim, a função dos espinhos de Deus no meu caminho é não me deixar confortável nos meus pecados. Aleluia. 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 Você ainda sente, você ainda se entristece quando você entristece ao Senhor. Aleluia. São os espinhos de Deus. Se a sua mente já está cauterizada, aleluia, que você não sente mais nada, aleluia, mas eu quero crer que ainda tem jeito, aleluia, ainda tem esperança. Ainda tem esperança. Oh, glória a Deus. Deus é esse. Colocarei espinho nos teus caminhos e levantarei um muro. Você já percebeu que Deus coloca empecilho no teu caminho? Olha o que o texto diz: levantarei um muro contra ela, para que ela não ache as suas veredas. Ela irá em seguimento de seus amantes, porém não os alcançará.
Buscá-lo-ás sem contudo os achar. Por quê? Porque Deus colocou empecilho. E Deus está falando com alguém aqui esta noite. Aleluia. Aleluia. Quanto tempo Deus vem colocando empecilho no teu caminho. Quanto tempo Deus vem colocando espinho no teu caminho, levantando muro no teu caminho, aleluia. Você tem buscado satisfação em outro lugar, mas Deus tem colocado empecilho no teu caminho. Você tem buscado prazer no algo e não tem encontrado, é Deus empecilho no teu caminho. Você tem buscado prazer. Aleluia! Oh, glória! Você não encontrará. Deus está dizendo, você não encontrará. Aleluia, se a graça de Deus está te perseguindo, você não encontrará satisfação, prazer, a não ser Deus. Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Até quando? Eu começo a encerrar. Irá em seguimento aos seus amantes, porém não alcançará. Buscá-lo-á, porém não alcançará. Buscá-lo-á, sem contudo o achar. Então dirá: irei e tornarei para o meu primeiro marido. Porque melhor me ia então do que agora. Qual é a reflexão? Qual é o resultado que Israel chega? Israel cai em si. E faz uma reflexão. O que eu era antes e o que eu sou agora. Aí ele diz assim, melhor me ia antes do que agora. Oh, glória! Melhor me ia antes do que agora. Diga para mim, se melhor não ia antes do que agora. Você que afastou dos caminhos de Jesus, diz para mim se melhor não ia antes do que agora. Oh, glória, você que se afastou do Senhor, diga para mim se melhor não ia antes do que agora. Oh, Espírito Santo de Deus. Porque foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Chegou seu pai e disse: pai, dar-me a parte da herança da fazenda que me pertence. A herança só era dada quando o filho morria, mas o pai deu para ele. E a Bíblia diz que ele, partindo para uma terra distante, gastou tudo. E a Bíblia diz que começou a padecer necessidade. E alguém lhe oferece um emprego, cuidar de porcos. E quando ele estava no chiqueiro, cuidando dos porcos, apacentando porcos, a Bíblia diz que ele veio ter um grande desejo, a ponto de desejar comer as alfarrobas que os porcos comiam.
Aí a Bíblia diz que ele lembrou. A Bíblia diz que ele lembrou e disse: quanto pão tem na casa do meu pai e eu aqui padeço necessidade. Levantarei e irei para o meu pai e direi: pai, pequei contra ti, pequei contra os céus, não sou digno mais, aleluia, de ser chamado teu filho, aleluia. E caindo em si, levantou e foi ter com o seu pai, porque melhor me ia do que melhor me ia do que agora. É noite de voltar, é noite de retornar para o lugar que você nunca deveria ter. Se coloque de pé em nome de Jesus Cristo.